Foram misturados 2 litros de um alcano de M átomos de carbono por molécula e 2 litros de outro alcano de N átomos de carbono por molécula, ambos gasosos. Esses alcanos podem ser quaisquer dois dentre os seguintes: metano, etano, propano ou butano. Na combustão completa dessa mistura gasosa foram consumidos 23 litros de oxigênio. Todos os volumes foram medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Letra A. Escreva a equação da combustão completa de um alcano de N átomos de carbono por molécula. Inicialmente, vamos estudar algumas definições. Compostos orgânicos são compostos que contêm carbono. As funções químicas são grupos ou classe de compostos orgânicos que apresentam semelhanças nas suas fórmulas estruturais e, por isso, também apresentam propriedades químicas semelhantes, e podem ser hidrocarboneto, ácido carboxílico, álcool, cetona, amida, éter, amina, dentre outros. Hidrocarbonetos são compostos que contêm unicamente carbono e hidrogênio, e são em sua maioria provenientes do petróleo, um recurso natural não renovável. Eles são usados como combustíveis, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, ou como matéria-prima para fabricar tecidos, plásticos, borracha, entre outros. Os hidrocarbonetos também são divididos em subgrupos. Os principais subgrupos são os alcanos, os alcenos, os alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Os alcanos possuem ligações simples entre os carbonos e cadeia aberta, e têm essa fórmula geral. Os alcenos apresentam uma ligação dupla entre carbonos e cadeia aberta, e têm essa fórmula geral. Os alcinos apresentam uma ligação tripla entre carbonos e cadeia aberta, e esta fórmula geral. Os alcadienos apresentam duas ligações duplas entre os carbonos e cadeia aberta, e possuem essa fórmula geral. Os ciclanos possuem cadeia fechada, ou seja, possuem um ciclo, e só ligações simples entre os átomos de carbono. Os ciclenos possuem cadeia fechada e uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Os aromáticos contêm um anel benzênico, que tem essa estrutura, e que por isso apresenta a cadeia aromática. As substâncias citadas no exercício, o metano, o etano, o propano e o butano, são todos alcanos. Outra definição necessária é a da combustão, também chamada de queima. A combustão é a reação com o gás oxigênio. Na combustão completa, os produtos são o dióxido de carbono, ou gás carbônico, e a água. O exercício nos pede a equação da combustão completa de um alcano de N átomos de carbono. Já sabemos que os reagentes são o alcano, que tem esta fórmula geral, e o gás oxigênio, e os produtos são o gás carbônico e a água. Agora falta balancear a equação. Balancear uma equação significa achar o número na frente das fórmulas, que são chamados coeficientes estequiométricos, para fazer com que o número de átomos de cada elemento dos reagentes seja igual ao número de átomos de cada elemento dos produtos. Perceba que esta equação não está balanceada. Temos que começar acertando um dos átomos. Vamos deixar o oxigênio por último, pois ele está presente na maioria das fórmulas. Vamos começar pelo carbono. Para igualar a quantidade de átomos, devemos colocar o número n na frente da fórmula. Perceba que agora teremos n átomos de carbono em ambos os membros da equação e 2n mais um átomo de oxigênio. Agora vamos acertar a quantidade de átomos de hidrogênio. Perceba que nos reagentes o número de átomos de hidrogênio é 2n mais 2 e nos produtos 2. Para igualar esta quantidade, devemos encontrar um número x que, multiplicado por 2, dê o valor 2n mais 2. Portanto, esse número é n mais 1. Agora só falta o oxigênio. Temos que achar um número y
que multiplicado por 2 seja igual à soma de 2n mais n mais 1. O número y é 3n mais 1 sobre 2. Agora nossa equação está balanceada e responde adequadamente à questão. Os coeficientes estequiométricos de uma equação balanceada nos dizem a receita, ou seja, a proporção e número de mols que os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Para identificar os dois alcanos que foram misturados, conforme indicado acima, é preciso considerar a lei de Avogadro, que relaciona o volume de gás com seu número de moléculas. Letra B. Escreva o enunciado dessa lei. A lei de Avogadro diz que volumes iguais de quaisquer gases medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão possuem o mesmo número de moléculas e, portanto, o mesmo número de mols. Ela quer dizer que se pegássemos, por exemplo, 1 litro de gás oxigênio e 1 litro de gás carbônico, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles teriam o mesmo número de moléculas e também número de mol. Mas, se pegássemos 2 litros do gás oxigênio e 1 litro do gás carbônico, o primeiro teria 2 vezes mais moléculas ou número de mols que o segundo. Essa lei vai ser usada para descobrir quais são os alcanos que foram misturados. Letra C. Identifique os dois alcanos e explique como chegou a essa conclusão. Perceba que as equações das duas reações dos alcanos serão essas. Veja que a cada 1 mol de alcano com N átomos de carbono que reage, 3N mais 1 sobre 2 reage de oxigênio. Da mesma forma, a cada 1 mol de alcano com M átomos de carbono que reage, 3M mais 1 sobre 2 reage de oxigênio. Pela lei de Avogadro, volumes iguais de dois gases medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão têm o mesmo número de mols. Assim, se reagir um volume V de um alcano, irá reagir 3N mais 1 sobre 2 V de oxigênio. E da mesma forma, se reagir um volume V de outro alcano, vai consumir mais 3M mais 1 sobre 2 V de oxigênio. O exercício nos forneceu que 2 litros de cada gás reagiu. Assim, por regra de 3, conseguimos determinar os volumes de oxigênio que reagiram. O exercício nos forneceu que foram consumidos 23 litros de oxigênio. Portanto, a soma desses valores deve ser igual a 23. A soma de N mais M é igual a 7. E assim, os alcanos que reagiram foram o propano e o butano. E a questão está encerrada.